Essa fase de São Paulo foi uma fase de muita dificuldade, antes São Paulo, né? Muita dificuldade, antes futebol. Preparação para poder fazer teste, para poder chegar, foi muita dificuldade. Para você ter uma ideia, eu saí andando do Santa Clara, que é um bairro, vamos colocar onde? Do pedágio aqui de Jaguariúna, onde nós estamos aqui para vir, até aqui. Eu fazia essa trajetória caminhando do Imbu até o Taboão da Serra, do Imbu, né? Do Imbu, isso, até o Taboão da Serra, que eu acho que dá até um pouco mais. Para treinar, cara. Você entendeu? Treinava e voltava caminhando. Passei um tempo fazendo isso. Para treinar, e chegava para treinar. Se você hoje encontrar o Assis e muitas pessoas e atletas, né, que jogaram ali, perguntar para eles, eu treinava com uma satisfação, com uma alegria, né? Às vezes era reserva, às vezes tinha que esperar para treinar. A satisfação que eu treinava era muito grande, né? Isso fazia uma diferença, coração puro, aquele semblante não de cansado, mas de querer aperfeiçoar, de querer melhorar um pouco no que falavam para mim. Ó, você precisa aprender a dar um passo, você precisa aprender a subir de cabeça. Então, cara, eu treinava com aquela satisfação de que cada dia que eu vinha andando e que ia embora andando, eu tinha evoluído um pouco mais. Eu acredito muito que Deus colocou esse propósito no meu coração por várias finalidades. Mas entre elas é de mostrar para a molecada que tá vindo aí, ou para os caras mais velhos também que ainda não decidiram para que lado vão, que é possível. Que é possível vendo a história de vocês, vendo que dá para pegar de um nada, virar alguma coisa. Tipo assim, eu não tinha perspectiva nenhuma de nada, você falou que nem jogava futebol, de repente estava jogando futebol e jogou na seleção, pô. Chegou a seleção, que pra mim é o ápice. Eu que não joguei, não dei um chute, pra mim é o ápice do jogador que quer jogar na seleção. Ou queria, não sei hoje como é que tá, né? Mas, então eu acho também legal a gente falar de coisas que eu acho que o pessoal não fala muito hoje, que é toda aquela trajetória. Teve situações, você com a sua mãe, assim, naquela época mais humilde que vocês viveram ali juntos, de um dar força pro outro ali, de você falar, eu cheguei porque ela falou isso pra mim, ou ela fez isso por mim. Se não fosse isso, eu talvez não teria sido um jogador de futebol. Luiz, tem uma história muito interessante. Pô, cara, eu aceito eu aceito poucos convites para podcast, açaí, cara. Porque, pô, quando eu parei de jogar, eu falei, cara, eu vou entrar no anonimato e entrar no esquecimento da galera, né? Então, dificilmente eu for, mas se eu não me engano, eu fui num podcast, eu não vou me lembrar agora, eu acho que o Marcos Assunção, eu falei sobre isso. Porque isso é o princípio, foi uma essência, foi o princípio de uma trajetória de vitória, né? O que aconteceu? Como eu te falei, minha mãe sempre viveu muito da fé, né, cara? Aconteceu um fato, que nós morávamos no Santa Clara, isso foi antes de tudo, tá? Comecei a contar de uma história, numa caminhada que houve, para eu chegar na portuguesinha, para começar a treinar, mas teve um start antes disso. Quando eu fui morar no Santa Clara logo em seguida, que já era uma comunidade onde, pô, rapaziada na rua, né, cara? Tava numa época onde havia, pô, uma certa criminalidade, né? Existia uma bronca, Santa Clara e Pinheirinho, que a galera do Santa Clara não podia atravessar a BR-116 para ir para o bairro do Pinheirinho, nem o Pinheirinho atravessar para vir para o bairro do Santa Clara. Então, quer dizer, existia toda uma preocupação a nível da minha mãe mesmo. Então, eu acredito que minha mãe, naquela época, ia para a igreja e orava a Deus, Senhor, dá uma saída para o meu filho, mostra uma direção, né? Então, aconteceu um fato muito interessante, isso para mim, para alguns pode ser assim um fato da natureza. Choveu, o barranco cedeu, mas para mim aquilo foi um milagre. Foi uma mostra de Deus Sim. para minha mãe de que Deus é Deus. E que Deus estava na contenção, estava com as asas sobre ela. Uma vez eu estava na rua, saí, fui para casa, a gente morava num barranco de terra, subindo, pô, bem alto, devia ter uns 30 metros de altura. Quantos anos? Aí já com seus 12 anos, 11 para 12 anos, né? Subindo, era bem alto e, assim, uma distância da varandinha que a gente, uma casinha de madeira,
e uma distânciazinha de uns 3 metros até a porta da nossa casa, uma casinha onde, minto, era uma parte de bloco, uma parte de madeira e o banheiro que nós fizemos, eu e minha mãe, né? Eu tinha minha irmã já nessa época e tinha um sobrinho, que minha irmã teve um filho bem precoce, e acabou que eu e minha mãe criamos ele, né? Rafael Aquino, mora no Rio de Janeiro, é músico. Então, o que aconteceu nessa noite? Eu fui embora cedo para casa, falei, mãe, vou tomar um banho e vou descer lá no bar com os meninos. Né? Minha mãe, pô, isso garoando. Só que a escadaria que a gente ia para chegar na minha casa era de terra. E era muito alto, cara. Você tinha que fazer uma trajetória e era barranco e as casas ali em cima, uns 30 metros de altura, né? E aí minha mãe falou, meu filho, não vai não. Você vai fazer o que lá embaixo, meu filho? Poxa, não vai lá para a beira de bar, né? Poxa, meu filho, olha só, vamos deixar a mãe dela fazendo uma sopa, cara, cheirosa, né? E ela falando, meu filho, olha só, vamos comer com a mãe aqui, deixa a mãe te contar histórias de Deus. Estava numa época de revolta, né? Falei, mãe, tá bom, né? A senhora está falando de Deus, então pede para Deus aí. Se meu pai voltar, chegar aqui agora, eu acredito em Deus. Ela, meu filho, as coisas de Deus não funcionam assim. Acredita em mim, isso nós fomos conversando, a chuva foi aumentando, e aí criou dificuldade de eu descer. Acabou não descendo. Voltar. Acabei não descendo, ficando. Isso 8, 9 horas da noite, comia sopa com ela falando. Falou, meu filho, Deus foi Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac. Foi Deus de Jacó, meu filho. Deus é Deus. Deus vai ser Deus na sua vida. Deus é Deus na minha vida. Oh, mãe, olha a situação da gente. Como é que a senhora, meu filho, acredita? Tem a tempestade, acabou que 10, 11 horas da noite já não saí mais, fomos se deitar. Se deitar, e 1 da manhã, 2. Escutei um barulho e eu levantei primeiro para ver o que era. Quando eu fui, e o chão era batido, quando você abre a porta com o chão batido, a porta meio que trava, fica travando nos buquinhos de terra. O chão batido, puxei, porque quando eu vi assim, aquela tempestade, trovão no céu, barranco cedendo, voltei desesperado, mãe, acorda, 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 o barranco vai cair, a casa vai cair. Aí eu te falo, Luiz, ela se levantou como se nada tivesse acontecendo. Me recordo como se fosse ontem, né? Hoje ela está em casa aqui, está em casa, ela está em casa ali, já não enxerga bem, não caminha, mas tem a mesma alegria. Ela levantou como se nada tivesse acontecendo. Desceu na cabeça, saiu, passou por mim, saiu, foi lá para o barranco cedendo, pouco a pouco, mas cedendo. Quando eu fui correndo para ela, eu falei, mãe, o barranco vai cair, o que nós vamos fazer aqui? Como é que, mãe, ela semblante tranquilo. Serenidade, aquela tempestade, raio para todo lado, cara. Ela ajoelhou na chuva, no barro, olhou para o céu e falou, meu Deus, tu foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, tu sabes que eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada ao meu favor, ao meu bem-querer, ou à minha própria vontade, o meu querer, minha vaidade, nada. Mas se uma coisa eu te peço hoje, se minha casa cair, aonde eu vou com meu filho? O que eu vou fazer se minha casa cair, Senhor? Luiz, eu não sei o que aconteceu, eu ali presenciando aquilo. 40 segundos, não passou disso. É como se alguém tivesse fechado um grifo que passava da estrela no céu. Ela continuou ajoelhada um tempo. A chuva parou, mas cessou. Os vizinhos começaram a sair. Ela continuou ajoelhada naquele barro, sujo de barro. Levantou, falou, botou a mão no meu ombro e falou assim, meu filho, agora você acredita. Acredita numa coisa, Luiz. Aquele dia, alguma coisa mudou na minha vida. A nível de fé, a nível de querer, a nível de olhar e falar assim, cara, tem alguém aí. Existe realmente um ser poderoso que fala assim, eu zelo por ti. Que é Deus. Sim. Ela levantou dali, saiu, e a partir daí tudo começou a acontecer no futebol. Comecei a jogar, comecei a entrar na situação da Portuguesinha dos Oliveiras, ia caminhando com toda a dificuldade. Foi dali para frente? Dali para frente. Dali até chegar a primeira vez que esse Assis da Portuguesinha me levou a São Paulo, que eu fui reprovado a primeira vez, fui reprovado a segunda vez, fui reprovado a terceira vez, e aí na terceira vez até me recordo que teve um treinador, cara, Nelsinho, e realmente eu tinha dificuldades técnicas absurdas, né, cara, e o Nelsinho, eu tinha ido a terceira vez no São Paulo e falou, meu filho, quantas vezes você vai vir aqui? Você vai embora que você não joga futebol nem por telefone. Eu lembro como se fosse hoje que eu indo
ali que a gente treinava no social. Hoje o Social é um clube no São Paulo que pô, cara, pô, os campos de grama sintética da melhor qualidade, é um clube. Antigamente o Social tinha o clube, mas tinha o campo que a gente treinava que era terra, um terrão. Era a minha geração, eu, Eu escuto Denilson, muito falar isso aí. Fabiano, Sidney, essa geração, né? Então o que acontece? Eu lembro que eu fui embora aquele dia que tinha passado, até um amigo meu tinha passado no teste, Caveirinha, né? Eu não sei nem o que fim deu Caveirinha, se virou jogador, se não virou, perdemos o contato. Acho que não perdemos o contato ali. E quando eu voltei para São Paulo, ele já não estava mais. Que nós viemos andando, estava caindo à tarde, e geralmente quando vai caindo à tarde para a noite, os letreiros do Morumbi, ele acende. Então a gente estava vindo caminhando do Morumbi na João Jorge Saad, para Regis Bittencourt, para pegar o ônibus para ir para o Imbu, e eu olhei para trás, o letreiro de São Paulo Futebol Clube, ó, meu coração ficou assim, cara, ainda vou jogar aqui, nesse lugar. Ainda vou fazer parte do São Paulo Futebol Clube. E aí fui embora naquela desilusão, naquela, né? Cheguei em casa, falei para minha mãe, falei, mãe, eu acho que preciso trabalhar. Preciso trabalhar, mãe. Ela falou, não, meu filho, Deus vai abrir uma porta. Eu creio, eu tenho orado, Deus vai abrir uma porta. Falei, pô, mãe, fui mandado embora tantas vezes. A senhora não tem condição de pagar a portuguesinha, que era o colégio de futebol lá. Às vezes o Assis falava, não pode vir, não vou cobrar de você. Você entendeu? Você está evoluindo, Aldo. E tal. Tinha esperança. Foi quando apareceu lá no Campo Limpo, o campo do Brasília, se eu não me engano, o campo do Brasília, no Campo Limpo, cara, atrás da maternidade lá. Fui jogar lá um jogo que me convidaram. E apareceu o João Alemão,